Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Iniciando aqui a nossa nona de 250 lives da nossa Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Ainda não foi dessa vez que a gente começou pelo YouTube, né? Como eu disse para os irmãos ontem que possivelmente, né, seria hoje. Nós tivemos uma alteração importante na internet lá da igreja. A gente até começou a gravar hoje já, né, os vídeos para serem colocados no YouTube, mas não vamos começar hoje nem amanhã. Vamos começar na quinta-feira, se Deus quiser, a postar os vídeos direto no YouTube, no canal da igreja, e assim os irmãos vão poder ver em qualquer momento, tá? Mas as nossas lives aqui do Facebook também serão incluídas lá, tá? Em sequência, para que os irmãos possam ter todo o material disponível no YouTube, inclusive para compartilhar, né, com seus amigos, né, chamar os amigos para se inscreverem também no canal da igreja, tá? A gente ficar todo mundo juntinho lá por essa nova comunidade, tá? De mídias sociais. Catástrofe enviada por Deus. A paciência divina se esgota. Esse é o tema da nossa leitura de hoje. Gênesis 19. Diz assim então a palavra do Senhor: a destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminhando. Sobre esse versículo 1, Stafford e Yancey, né, trazem aqui um breve comentário, vou compartilhar com os irmãos. Os anjos encontraram Ló na porta de entrada para Sodoma, uma informação cheia de significado. Tradicionalmente, os patriarcas da cidade se reuniam no portão de entrada para tomar decisões importantes. A porta da cidade, meus irmãos, naquela época era uma espécie de um fórum, um tribunal, né? Por isso que o Salmo 127 termina dizendo que feliz é aquele que tem muitos filhos, porque esses filhos vão enfrentar, vão encarar, né, seus inimigos à porta, né, no tribunal. A presença de Ló sugere que ele havia se tornado um desses patriarcas de Sodoma durante seu tempo ali, o que talvez explique sua dificuldade de partir. Tá? Querida irmã Simone Nascimento, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tá? Um abraço no irmão Carlos aí, tá? Nos meninos. Tá? O David eu vi agora há pouco, estava lá com o João Gabriel lá no futebol, mas já está de volta, já chegando em casa, se Deus quiser. Daqui a pouco aí, tá? Deus abençoe. Continuando o texto, então, continuação do versículo 2 aqui. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem.
Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Irmãos, que lastimável estado moral e espiritual estava Ló agora. Uma grande lição para a gente aqui. Ele deixou de conviver com o homem benção, Abrão, seu tio, e por questões financeiras, materiais, econômicas, foi morar em Sodoma. Mas a que preço? A ponto de oferecer as próprias filhas e irmãos, né? Aqueles pervertidos daqueles homens, né? Saia da frente, gritaram eles. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Querida irmã Eliane Vieira, seja bem-vinda, Deus abençoe, tá? Nossa leitura aqui, Gênesis 19, vamos agora para o versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Querida irmã Márcia Moretti, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tá? Estamos lendo aqui Gênesis 19, versículo 21. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que em hebraico significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Este famoso versículo mereceu, diz Yancey e Stafford, o seguinte comentário, irmãos. Não olhe para trás. Não foi fácil para Ló e sua família abandonarem Sodoma, seu lar adotivo, a despeito da imoralidade do lugar. Os anjos mensageiros os alertaram a se apressar e nem sequer se deter e olhar para trás. Quando a esposa de Ló desobedeceu, transformou-se numa estátua de sal, provavelmente apanhada no meio da explosão vulcânica que envolveu Sodoma. Por esse motivo, ela se tornou símbolo de indecisão. Jesus exortou seus seguidores a lembrarem-se do exemplo dela quando o tempo da aflição chegasse.
Lucas 17:32. Você pode conferir depois aí na sua Bíblia. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar sua linhagem." Querido irmão Sérgio Lisboa, Deus abençoe, seja bem-vindo. Estamos lendo aqui Gênesis 19, versículo 33 agora, tá? Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai." Então, outra vez deram vinho ao pai, naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. A palavra Moabe, se assemelha à expressão hebraica que significa do pai. E Ben-Ami significa filho do meu povo. Tanto os moabitas como os amonitas depois se tornaram, inimigo de Israel. Desavenças familiares. Esse versículo 36 também mereceu uma notinha de estudo aqui de Yancey e Stafford. Querida irmã Gráucia, Deus abençoe. Seja bem-vinda, minha irmã. A determinação de Ló de desfrutar a vida em Sodoma se encerrou de forma trágica aqui, num incesto embriagado. Os filhos nascidos dessa união pecaminosa fundaram as nações de Moabe e Amon, que durante séculos guerrearam contra seus parentes distantes em Israel e os tentaram a pecar. Amém? Meus irmãos, que a Bíblia nunca esconde nenhum fato, mesmo aqueles mais pecaminosos, irmãos, mais perniciosos, mas também não esconde as consequências. Vamos à reflexão de hoje de Stafford e Yancey, da Bíblia de Estudo Facilitado. Uma catástrofe enviada por Deus. A paciência divina se esgota. Versículos 12 e 13. Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Este capítulo mostra o que Abraão enfrenta em seus esforços para fundar uma nova e dedicada nação. Seu sobrinho vive na cidade de Sodoma, lugar sórdido que enxerga estranhos, anjos, descobre-se, como alvos primários de estupro coletivo. A violência sexual é somente um dos problemas de Sodoma. Ezequiel 16:49 descreve as pessoas de Sodoma como arrogantes, que tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Apesar da condição deplorável de Sodoma,
Deus concorda em poupar a cidade se puder encontrar pelo menos 10 pessoas justas naquele lugar. Isso está no capítulo anterior, 18, tá, irmãos? Mas ao terminar de negociar com Abraão, Deus sobrevém com punição direta, não para destruir o mundo inteiro, mas para eliminar 2 centros de perversidade que, se não fossem, né, irmãos, destruídos, talvez contaminasse o mundo todo, quem sabe, né? Querida irmã Josiane Terra, querida irmã Nilceli, sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe a vida das irmãs. Foi Deus que fez isto? Uma catástrofe deve ser entendida como castigo divino? Será que a fome, as inundações e os terremotos resultam da ira de Deus? A Bíblia responde, às vezes sim, às vezes não. Em Gênesis, alguns terremotos parecem simplesmente acontecer. Não são nem castigos nem avisos, embora Deus os use para avançar seus planos. Neste caso, estão incluídas as diversas ocasiões de fome, como a que conduziu José ao poder no capítulo 41, guerra, como no capítulo 14, né, com a intervenção de Abraão, inclusive, e estupro, como o de Diná, filha de Jacó, no capítulo 34. Por algumas catástrofes, no entanto, Deus recebe todo o crédito, como esta de Sodoma e Gomorra. Querida irmã Ana Cardoso, irmão David, Deus os abençoe, tá? Sejam bem-vindos. Que bom que você chegou bem, David, em casa. Beleza, tá? Como de costume, a Bíblia traz poucas informações científicas sobre a destruição. Foi uma erupção vulcânica? A Bíblia não o diz. E a região, hoje aparentemente no fundo do Mar Morto, não se presta à investigação arqueológica. O livro de Gênesis, de novo, não insiste no como, mas no porquê. Uma lição não aprendida. Anos antes, Abraão, desejando não se relacionar com aquela sociedade, recusara uma merecida recompensa por parte do governo de Sodoma. Está lá no capítulo 14, 21 a 24. Ló, no entanto, que estava sendo liberto de um cativeiro exatamente nessa ocasião, né? Escolheu o caminho da prosperidade, a vida fácil, bem-sucedida, na planície fértil aos arredores de Sodoma. Ele se envolve tanto com a vida em Sodoma que hesita ir embora até que seja tarde demais. Ló é exemplo perfeito de um homem que, excessivamente emaranhado num sistema corrupto, não suporta a ideia de deixá-lo para trás. Querida irmã Alda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tá? Séculos à frente, Jesus usa o exemplo de Sodoma e Gomorra como advertência às pessoas que presenciam seus milagres, mas recusam-se a arrepender-se. Está lá em Mateus 11, 24. Tá? Depois os irmãos confiram aí. Talvez nem sempre Deus intervenha de forma tão espetacular a fim de punir o pecado, mas ele jamais o aprova e não vai tolerá-lo para sempre. Ele em breve vai voltar, irmãos, para pôr ordem em toda essa bandalheira que a gente está vendo hoje, né? Esse caos moral e espiritual que a gente está vendo aí. Querida irmã Salvadora, Rosa, Deus abençoe, tá? Seja bem-vinda. Questão de vida para a gente pensar. Em sua opinião, que práticas comuns à nossa sociedade Deus considera intoleráveis? Paremos para pensar nisso, né, irmãos? Existem muitas práticas hoje em dia que a sociedade acha tranquilo e que Deus considera inaceitável, né? Precisamos fugir de tudo isso. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. 1 Timóteo 6:11, né? E o 2:20 também. De 2 Timóteo. Irmão Grailson, irmão Carlos Henrique, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar, meus amados. Meu Deus,
Muito obrigado, Senhor, por seres esse Deus justo e compassivo. Esse Deus que é bondoso e maravilhoso a ponto de deixar a gente escolher, de permitir que a gente escolha, mas tão justo que nos mostra as consequências das escolhas que a gente toma na vida. E o Senhor, naquele episódio de Sodoma e Gomorra, mostrou claramente que há um momento que a tua paciência se esgota. E a gente percebe, meu Pai, que quanto mais o tempo passa, mais a tua paciência está se esgotando. Porque até mesmo o planeta começou a girar mais rápido. O tempo está se abreviando. Como o Senhor Jesus mesmo disse no seu sermão profético. E tudo isso são sinais de que o Senhor já não está mais tolerando o que está acontecendo nessa sociedade tão corrupta que a gente está vivendo hoje. Apenas te pedimos uma coisa, meu Senhor, santifica-nos. Santifica-nos cada dia mais. Enquanto nós também, da nossa parte, buscamos essa santificação. Isso é uma obra de cooperação entre nós e o Senhor. Mas nós queremos aqui, todos nós reunidos nessa live agora, declarar diante do Senhor o quanto nós somos dependentes de Ti para isso. Teu Espírito Santo nos ajude a nos manter puros e leais a Ti, fiéis a Ti, mesmo com nossas dificuldades, que nada nos impeça, nada nos desanime da gente lutar contra o pecado na nossa vida e também, até onde for possível, ao nosso redor. Ó Deus, e assim a gente contribuir para um mundo que não repita a história trágica daquelas duas cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra. Ó Deus, queremos ser como Abraão, intercessores. Queremos, ó Pai, ser usados por Ti, meu Pai, para ajudar outros a serem salvos das catástrofes que estão para chegar. Algumas até já começaram. Nem todas as catástrofes são o juízo do Senhor, como a gente acabou de ver aqui, mas algumas são, claramente. E a gente sabe que em breve tempo, todas as catástrofes que vão surgir vão ser julgamento do Senhor, porque elas vão ser exatamente como a palavra do Senhor já avisou. E pedimos, meu Deus, que o Senhor nos liberte disso, nos tire daqui antes que aconteça. Tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, que antes disso acontecer, que a gente consiga, Pai, trazer nossos familiares para o Senhor, para que eles também escapem desse juízo. Ó Deus, furor que há de vir da tua ira santa justa. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz em tua presença, renovo de forças para amanhã a gente continuar nossa luta da semana e nos ajude a perseverar firmes na nossa leitura da palavra do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmã Andréia, irmã Patrícia, tá? Deus abençoe as queridas irmãs também. Meus irmãos, lembrando o que falei no começo, né? Hoje e amanhã ainda será aqui pelo Facebook, tá? Live. Mas hoje à noite, graças a Deus, o Juninho e eu já começamos a gravar os vídeos do YouTube. Então, a partir de quinta-feira, se Deus quiser, já não será mais pelo Face, e sim será postado lá no YouTube, né? Não como live, apenas como vídeo, mas todos os vídeos daqui do Face vão estar lá também. Tá? O irmão Juninho vai colocar todos em ordem, para que os irmãos tenham o material completo, né? E possam até compartilhar. Peço até aos irmãos que façam lá uma campanhazinha para que mais pessoas se inscrevam no canal da igreja, tá? No nosso canal lá do YouTube da igreja, tá? Não entendo muito bem disso, mas se for possível a gente vai também colocar no Instagram, né? Também, porque a gente sabe que muitos usam Instagram, principalmente a galerinha jovem aí gosta de usar Instagram, né? Então, eu não entendo bem disso, mas se for possível a gente vai colocar no Instagram também, tá bom? Deus abençoe de todos. Amanhã,
ainda será por aqui pelo Face, tá? Logo após o culto, talvez a gente faça até um pouco mais cedo amanhã, qualquer coisa eu aviso aos irmãos. Mas assim que a gente terminar o culto, a gente vai fazer, tá? A live de amanhã. Provavelmente amanhã a live vai ser a última pelo Face. Quinta já começa já pelo YouTube. O vídeo de quinta já está gravado, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Boa noite, até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem firmes aí na leitura, tá? Glória a Deus.